Em nome do povo, o massacre que Angola silenciou é a mais recente obra literária publicada sobre a alegada tentativa de golpe de Estado contra o presidente Agostinho Neto, liderada por Nito Alves e Zé Van Dunen, que culminou então com o que hoje é chamado o genocídio do 27 de maio. O livro foi escrito pela jornalista britânica Lara Ponson e é com esta senhora que eu vou ter uma conversa séria e interessante sobre os acontecimentos do 27 de maio. Lara, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Obrigada eu. E por se disponibilizar a falar conosco sobre um assunto seriamente sério para os angolanos. Sim. Lara, eu vou começar por fazer uma pergunta que muita gente deve fazer, pondo em conta que a Lara é inglesa. O que é que levou a Lara, o que é que motivou a investigar e a escrever sobre um assunto tão sensível e até mesmo melindroso para muitos angolanos? Quer dizer, muitos angolanos até agora ainda consideram 27 de maio algo melindroso. O que é que ela motivou? O que é que fez com que a Lara fosse a fundo investigar e depois então trazer este livro em nome do povo? Sim, é um pouco complicado. Eu não sabia que o 27 de maio aconteceu. Apesar do facto que eu estudei Angola e a história da África independente, entre aspas, na universidade. Eu estudei na Universidade de Londres, the School of Oriental and African Studies, e nunca ouvi falado, nunca li nos textos, nos livros, qualquer coisa sobre o 27 de maio. E quando eu fui para Angola a primeira vez, em 1998, eu fui lá, para bom ou para mal, como uma esquerdista, como um membro da esquerda. E ainda sou uma esquerdista. São as minhas ideias são das socialistas. Sim. E fui lá para Angola pensando em dar o meu apoio ao lado da esquerda. De facto, o MPLA. E então, foi como uma surpresa, estava uma grande surpresa quando eu estive lá em Angola, aprendendo dos meus amigos angolanos que houve um massacre entre 77 até 79, mais ou menos, envolvendo os angolanos e os cubanos dentro do MPLA, que esse massacre não tinha nada a ver com, por exemplo, o UNITA ou a FNLA. Então, por causa do facto que, na minha opinião, houve um buraco nos textos, nos livros sobre Angola, eu decidi tentar descobrir e investigar o assunto. Então, sim, para responder, acho que isso era a primeira razão. A razão mais importante era a falta de existência. Sobre esse material. Exatamente. A decisão de fazer o livro, de escrever o livro, surgiu logo assim que a Lara começou a entrar profundamente naquilo que tem a ver com 27 de maio, ou foi uma coisa que primeiro simplesmente quis saber mais e depois é que veio então a ideia de escrever o livro? Ou logo de início que ficou a saber que houve um massacre em Angola e que pouco se falava, como a Lara disse, a nível internacional, naquilo que são estudos africanos, a Lara teve logo a ideia de escrever o livro? A ideia de escrever um livro chegou durante uma conversa com o falecido João Van Dunen, em Londres, porque João Van Dunen, trabalhava na BBC África, e eu também trabalhei na BBC. E durante uma conversa com João sobre o falecido irmão José Van Dunen, que foi morto durante esse massacre, João disse, nós precisamos de um livro, tu tens que escrever um livro. Foi a ideia do João, do próprio João. E ele disse, mas Lara, tu não podes escrever um destes livros que é escrito por os ONGs, esses textos muito secos, posso dizer? Sim. Tu tens que escrever um livro que as pessoas
vão querer ler. Pois. E então também eu decidi de tentar fazer isso, mas também de escrever um livro que pode ser lido pelos próprios ingleses, das pessoas que não conhecem Angola, talvez não sabem que Angola é um país africano. Pois. Então eu tentei abordar o assunto e também apresentar um livro que pode ser lido por qualquer pessoa. Lara, falando do livro, há algo que desperta atenção no seu livro, antes até da pessoa começar a ler o livro, é o título, um título muito chamativo, muito sugestivo, que é Em Nome do Povo. O porquê deste título? Porquê que a Lara decidiu usar essas palavras como título do livro? Em Nome do Povo vinha de uma frase dita por as próprias palavras de Agostinho Neto. E durante uma entrevista que eu fiz com alguém, uma angolana, ela citou as palavras de Agostinho Neto durante o 27 de maio. E posso ler essas palavras. Agostinho Neto disse: não aplicaremos os procedimentos normais, faremos o que quisermos fazer em nome do povo. Inicialmente eu queria utilizar uma frase mais longa: faremos o que quisermos fazer em nome do povo. Mas a editora inglesa disse que esse título é demasiado longo, tem que ser mais pequeno. Tem que abreviar, não é? Sim. Então eu pensei que Em Nome do Povo é um título muito bom, porque também provoca a ideia do nação de libertação, da luta de libertação e para a independência da Angola. Um evento, um acto, uma luta para o próprio povo. O próprio povo, pois. E acho que também isso indica provoca na cabeça de alguém uma ironia. Sim, porque quer dizer que, noutras palavras, que cometeu-se as atrocidades em nome do povo, que o povo deu legitimidade para tal. Sim. Pois. Lara, muitas coisas, quer dizer, com base em algumas investigações que eu fiz sobre o 27 de maio e também consegui encontrar no seu livro, aponta que naquela altura um dos grandes motivos das divisões que existiam no MPLA eram questões de divisões de classe e até certo ponto de raça. Tem uma passagem no seu livro que deixa-me aqui ver que diz, por exemplo, que havia uma pequena elite de assimilados que estavam na liderança do partido e, por outro, estava a maioria dos militantes do partido que eram classificados como pretos buçais. Quer dizer, está claramente que havia uma divisão, não só de classes, mas também de uma questão racial. Sim. Até que ponto é que a Lara acha que esta divisão de classe e racial teve um papel importante nos acontecimentos do 27 de maio, naquilo que deu então para o 27 de maio? Na minha opinião, essa questão é muito importante, fundamental, talvez. Mas também nós temos que falar sobre esse assunto com muito cuidado, porque é uma questão muito sensível. Sim, muito sensível, A frase que você acabou posso dizer? Sim. A frase que tu acabaste de ler é uma frase de Basil Davidson, um historiador britânico, branco, de classe alto e grande amigo de Agostinho Neto. Então, essas palavras são as palavras de Basil Davidson. Na minha opinião, o que eu vi, falando com os angolanos, essa questão de raça e classe sempre apareceu durante as minhas entrevistas. Eu acho que é muito interessante, porque classe e raça, na minha opinião, em todos os países do mundo, são ligados. Não podemos separar esses dois assuntos, essas duas realidades. Também, pelo facto que Angola tinha uma experiência de colonialismo durante 500 anos, né? Sim, dominação portuguesa, sim. O contacto português com os europeus durante séculos. E colonialismo e um sistema de fascismo durante 50 anos, no mínimo. Claro, e como o sistema português, o colonialismo português era estruturado e utilizando ideias da hierarquia racial. Então,
Para mim não é uma questão tão difícil de responder, porque, claro, raça era uma realidade e ainda é uma realidade, na minha opinião, em Angola, e não só Angola. Aqui, você mora aqui em Inglaterra, você sabe como o sistema é aqui. Mas em Angola, na minha opinião, houve uma percepção da realidade que os brancos e mestiços tinham mais poder, tinham mais riqueza, etc, etc, etc. Claro, as pessoas podem dizer, mas Agostinho Neto era um negro. Sim, é verdade. Mas na maioria, olhando, se nós olharmos para a hierarquia dela, houve muitos mestiços e brancos nas posições de poder. O próprio ministro da Defesa e Carreira, um branco. Luís Lara. Exatamente. O Nambwe, que tinha uma posição muito alta no governo. Sim. No governo, na DISA. Na DISA, sim. Então, também, entre o próprio povo angolano e as pessoas com quem eu falei, houve uma percepção da falta de mudança, que o colonialismo acabou, mas o sistema e a sorte para as pessoas que tinham uma papel mais clara, ainda guardaram o poder. Sim. Então, mesmo se as pessoas exageraram um pouco a ideia, a percepção de racismo, acho que, sem dúvida, a ligação entre classes e poder, e riqueza e raça era muito forte e muito importante. E isso não quer dizer que Nito Alves talvez explorou esse aspecto e talvez explorou por razões populistas. Não vou dizer que sou do lado dos nitistas que queriam uma revolução dos negros, porque é muito mais complicado. Mas as pessoas que, na minha opinião, querem negar o papel da raça são um tipo de, não sei como exatamente dizer em português, mas um tipo de negação da realidade. Da realidade, não sei se isso... Sim, não entendo, quer dizer, tirar a questão racial do contexto angolano e negar a realidade, Também posso dizer uma outra coisa, é que falando com angolanos, depois da publicação do livro, particularmente o mais velho, um angolano, de facto negro, Bakongo, alguém do norte, ele falou comigo, depois de ler o livro, que na sua perspectiva e na sua experiência, a experiência dele, não era só uma questão da raça, da cor da pele. Também era uma questão da cultura, da assimilação. E nós sabemos isso, que houve muitos negros que adotaram a cultura portuguesa. Os tais assimilados, Sim, e eu acho que essa questão da assimilação, da cultura da assimilação, tem um papel muito importante até hoje em Angola. E eu sei que há portugueses que não querem admitir isso, que sempre dizem que os ingleses têm uma obsessão, são obcecados com a história dos portugueses, que nós, os ingleses, somos melhores que os portugueses. Eu não acho isso. Nossa história, como o Império Britânico, era terrível. Mas o sistema português também era terrível. E essa cultura da assimilação, na minha opinião, criou muitos problemas psicológicos que ainda estamos a ver os resultados disso. No livro da Lara, quer dizer, uma experiência que a Lara viveu com grande surpresa quando teve o encontro com a então ministra vice-ministra da Saúde, Teresa Cohen. Que, não sei se a Lara quer falar um pouco sobre isso, né? Porque isso é uma das provas ou o motivo para ver... É um sintoma, não é? Quer dizer, para reforçar aquilo que a Lara acaba de dizer, né? Se a Lara... Ela falou do facto que ela é europeia, entre aspas, como eu. Sim. E
Sim, é verdade, eu fiquei muito surpreendida. Estava a trabalhar, isso era em 99, 98, 99, 2000, quando eu estava correspondente da BBC em Angola. Um avião, um Antonov, caiu no Mosec e falando com ela durante esse grande evento, um trauma para o povo de Kazenga, acho que era em Kazenga, a própria vice-ministra falou do povo angolano como eles, como outros, como negros e africanos, e ela como uma europeia. E eu acho que isso mostra uma realidade da mentalidade das elites angolanas. Pois. Lara, quer dizer, só mesmo já para finalizar essa questão da questão racial, um dos aspectos que muito foi usado contra os netistas, principalmente contra o Nito Alves, e usou-se até uma das palavras, né, dos seus discursos, quando ele disse que só haveria igualdade de direitos em Angola quando brancos e mestiços, juntamente com negros, varrerem as estradas. E até que ponto é que a Lara, nas suas investigações, acha que isso foi usado contra Nito Alves para ser conotado como uma pessoa racista? Porque não só nos outros livros que já existem, no livro da Lara está bem claro que não foram só negros que foram mortos, também brancos, cidadãos de raça branca, como do primeiro caso que a Lara narra no seu livro, do esposo da Maria, né? Maria, sim. O marido dela era português, branco, foi morto. A Lara acha que é justo conotar o Nito Alves como racista por usar essa frase, daquilo que a Lara investigou, a Lara conseguiu chegar... Na minha opinião, essa frase que Nito Alves diz sobre brancos e mestiços arrumando as estradas. Não é uma coisa tão complicada. Na minha opinião, aqui em Inglaterra, maioritariamente são os negros que limparam as nossas ruas. E isso mostra que ainda temos um sistema de racismo. Então, na minha opinião, seria uma boa coisa se houve mais brancos e mestiços limpando as estradas. Qual é o problema com isso? Acho que é um pouco estranho a maneira que as pessoas pensam que esta frase é uma frase racista, é uma expressão de ambição para igualdade. Qual é o problema com isso? Se Nito Alves era racista ou não, não quero dizer, não sei. E nós, infelizmente, foi morto. Nós não sabemos o que aconteceria se Nito Alves conseguiste ter poder. Nós não sabemos. Mas, claro, houve palestras e discursos e coisas que ele diz que mostraram uma frontalidade, uma posição frontal sobre a questão da raça. Na minha opinião, falando com franqueza sobre a raça, não mostra racismo. E há uma falta de vontade, na minha opinião, entre angolanos e talvez portugueses e também falar abertamente sobre a questão racial. De entender essa questão. Mas eu sei que dizendo isso é muito... É um pouco complicado, as pessoas vão ficar chateadas comigo, mas isso é a minha opinião. Lara, uma das coisas que mais me surpreendeu do teu livro foi a coragem que a Lara teve. Eu fui lendo algumas, quer dizer, principalmente naquilo que a Lara passou e fez para conseguir recolher informação, os dias e horas que passou, por exemplo, nos moceques de Luanda, no Sambizanga. Acho que há um ambiente de medo e de vez em quando, falando com as pessoas, depois de 30 minutos, 45 minutos, as pessoas começam a dizer: olha, acho que é melhor fechar a entrevista agora porque há ouvidos nos muros. Não sei se vocês têm essa expressão em português. Sim, que as paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos e é melhor terminar a entrevista. Mas durante 30 minutos, 1 hora talvez, ninguém tem problema. E as pessoas tinham coragem de falar, mas sim, claro, também existe um medo, não vou negar isso. A Lara descobriu muitas coisas ao investigar esse livro, ao investigar o 27 de Maio, bem digo. Ouviu muitas histórias horríveis, muitas histórias tristes. Como é que houve alguma que
tocou-lhe em particular? A primeira entrevista que eu fiz, de facto, a primeira experiência que eu vi com muita claridade com muita clareza, era a experiência de João Van Dunen e o irmão dele. Mas isso não era uma entrevista, era uma conversa quando nós fomos colegas na BBC. A primeira entrevista que eu fiz para o livro era com essa mulher, essa viúva Maria. Maria no início do livro. E eu fiquei tão chocada e triste ouvindo a experiência dela. Eu tinha muitas dificuldades de escrever um capítulo. E, enfim, esse capítulo, para finalizar, durou, talvez um ano. Porque cada vez que eu tentei abordar o assunto e escutar mais uma vez a entrevista, eu fiquei muito triste e com muita... também um pouco de medo de escrever sobre essa entrevista numa maneira que ela também teria aceitar. Pois. Então, a história da Maria em Mochico, quando o marido foi raptado pela Disa, é terrível. Mas também houve um outro, que era a entrevista que eu fiz com um cubano, um médico cubano. De facto, não era exatamente uma entrevista, mandei questões por e-mail. Mas a história que ele contou em Mochico, mais uma vez, quando esse grupo dos angolanos foram mortos ao lado de Vala Comum. É uma história terrível. Ele retrata o número de angolanos que foram mortos e atirados. Mas também com a minha ideia de Cuba, sou uma inglesa esquerdista que sempre adora Fidel Castro e tenho uma admiração para Fidel Castro e Cuba. Ouvindo isso, aprendendo essa história, é terrível. É terrível de aceitar que os cubanos também tinham um papel tão horrível, com muito sujo, na história de 27 de maio. Lara, falando daqui do caso da Maria, que é a primeira história que a Lara aborda no seu livro, ela depois, já desesperada, não encontra o esposo, ou depois de lhe informarem que o esposo já tivera sido morto, que tem que se mudar para Luanda. Sim. E quando vai contactar as autoridades portuguesas, praticamente confirmam que o marido foi de facto morto. Sim. E que inclusive disseram o nome da pessoa que executou o marido. O filho do comandante Dangereux. Sim, o comandante Dangereux, não é? Que eu falei como o próprio filho do comandante Dangereux. E ele tinha 5 anos, ou 4 anos, ou 3 anos, era pequeno, no tempo de 1977. Então a informação que os portugueses me deram a Maria. Sim, deram a Maria, era completamente falso. Então, quer dizer que não foi o filho de Dangereux que não, porque o filho era criança. Era criança. Então ainda não sabemos quem... foi a pessoa que acabou com a vida do seu esposo. Exatamente. A única coisa que nós sabemos é que não era o filho do comandante Dangereux, porque eu falei com o próprio filho e ele ficou com muita vergonha sobre essa acusação. Sim, essa acusação. Então, parece que houve uma certa... qual era a palavra que tu utilizaste? Uma certa colusão? Quer dizer, uma certa confusão? Uma certa aliança entre as autoridades... cumplicidade entre portugueses e... Sim, uma certa cumplicidade sim. entre as autoridades angolanas e portuguesas. Acho que sim. Sim, porque eles dão um nome e agora com esta que a Lara acaba de dizer, talvez é um aspecto que eu não prestei muita atenção no livro, de que depois, mais tarde, a Lara conversou com o filho do comandante Dangereux, que era então o acusado de cometer tal crime, e que não pode ser ele, porque na altura só tinha 5 anos. Naquilo que a Lara conseguiu apurar, tem alguma coisa sobre os números das pessoas que morreram, exatamente? Essa questão é muito difícil, porque eu também ouvi de próprio Ndunduma, editor de Jornal da Angola, no ano 1977, e ele disse que houve 2000 mortos. E ele recebeu essa informação do ex-ministro da Defesa, Ico Carreira. 2000 é muito mais pequeno que 20 mil, 30 mil, 80 mil ou mesmo 90 mil. Na minha opinião, não tenho provas,
para negar ou mostrar o número dos mortos. Algumas pessoas, eu sei, acham que isso é mostra uma fraqueza no meu livro, mas na minha opinião, a questão dos números foi exagerado um pouco, porque mesmo se houve só 500 mortos, já é muito, sim. Já é muito. Cada vida conta. Sim. Cada vida tem um peso para a família. Cada pessoa que foi morta deixa atrás delas uma mulher, um marido, filhos, primos, netos, etc, etc. Então, na minha opinião, sempre concentrando, pensando em número dos mortos, para mostrar o terror, a dimensão do massacre, talvez é um erro. Só que o que vocês, os angolanos, precisam, na minha opinião, é a verdade. Uma investigação para mostrar o número dos mortos, mas também para encontrar a história dos mortos, como a nossa querida Maria, que não sabe onde está o corpo do marido. As pessoas precisam de enterrar os corpos dos... Sim, fazer um funeral como deve ser. Sim. Nós sabemos em outros casos da história também, na Guerra Civil em Espanha, os mortos do ditador Pinochet de Chile, que quando as pessoas não têm um corpo para enterrar, isso cria muita trauma, muita tristeza, um peso para portar para toda a vida. É terrível. E eu acho que o governo angolano, no mínimo, as autoridades angolanas têm que tentar mostrar, investigar para a verdade, para ajudar para fechar o capítulo, né? Para reconciliar. A reconciliação. Porque as pessoas têm medo de quê? Já estamos em 2014, já estamos quase no início de 40 anos de independência. Na minha opinião, eu sei que sou uma estrangeira, mas para paz, para reconciliação, para amizade entre as pessoas, entre angolanos, cubanos e portugueses, acho que é muito importante tentar mostrar a realidade e encontrar a realidade para o povo. Lara, diz-se, e como é claro, que um dos maiores culpados deste massacre do 27 de maio foi o presidente Agostinho Neto. Primeiro porque era o chefe de Estado, segundo porque nos seus discursos falou muito de não haver perdão e muito menos julgamento. Mas também há quem diz que, para além de Agostinho Neto, houve pessoas que tiveram um papel muito decisivo, muito importante nos massacres que se seguiram depois do 27 de maio. Há quem inclusive até chega a dizer que Agostinho Neto agiu em função da pressão que estava a ser submetido pelas pessoas que o rodeavam, nesse caso Lúcio Lara, Ico Carreira, Onambo. O que é que a Lara acha sobre isso? Eu não sei. Muitas pessoas nas minhas entrevistas falaram desses mestiços e brancos. E eu acho que é muito difícil verificar o papel, podemos dizer, a percentagem da culpa que cada pessoa tem. Por exemplo, porque cada pessoa, cada indivíduo, não falando da elite, mas as pessoas que mataram os outros, têm a sua responsabilidade. Não podemos culpar só o Neto, o só Lúcio Lara, o Onambwe. Claro, elas tinham um papel. Elas foram as pessoas mais poderosas no país. É claro que a Lara escreveu um livro que se adaptasse para os leitores angolanos como para os leitores ingleses. Tanto é que o livro, conforme podemos ver aqui, tem duas versões, uma em português, Em Nome do Povo, e outra em inglês, In the Name of the People. Lara, já pensou na possibilidade de fazer o lançamento do livro em Angola? Não diria talvez lançamento, porque já saiu há quase 2 ou 3 meses, mas apresentar palestras em Angola sobre o livro? Claro, eu sempre gostaria de visitar Angola e seria um grande prazer ir para Angola de falar sobre o meu livro. Mas, na minha opinião, lançamentos e festas para livros
não sei o que, esses eventos que eu fiz 3 aqui, fiz vários eventos em Lisboa, são importantes numa maneira de cerimônia de livro, mas mais importante que isso é que as pessoas podem comprar o livro e podem ler o livro. Lendo o livro é mais importante que tudo, muito mais importante de um lançamento, um evento em Lisboa, em Luanda, numa universidade, que acho que é importante também para uma escritora estrangeira, uma britânica, uma europeia branca. Acho que é importante que eu vou para Angola para receber questões dos angolanos. Mas no processo de transparência entre angolanos e europeus, posso dizer. Mas, na minha opinião, muito mais importante que isso é que as pessoas podem ler o livro. Ler o livro e faz os seus julgamentos sobre o livro. Se eles não gostam, podem fazer conversas no Facebook, no pub, na ilha, no Sambizanga. E é pena que o livro é um pouco demasiado caro para a maioria dos angolanos. Eu gostaria de tentar ajudar os angolanos a comprar o livro para um preço mais... mais acessível, né? Sim. Mas isso é mais importante que qualquer lançamento, como champanhe e tudo isso, para os elites. Sim. É para quê? Esses lançamentos são sempre para os elites. Concretamente, a Lara pensa ir para Angola ou simplesmente não está nos seus planos agora? Assim? O meu plano agora é de escrever um livro mais sobre a história sangrante da Britânica. Então a minha cabeça agora está a pensar um pouco mais sobre os nossos, e nós temos muito, todas as pessoas sabem, os ingleses têm uma história muito feia. E neste momento estou a investigar, estou a fazer investigações sobre vários elementos da nossa história racista e nossa história violenta e nossa história colonialista. Então, neste momento, estou a pensar mais em Inglaterra, mas, claro, se não fosse uma questão de dinheiro e de visto, eu gostaria de visitar Angola todos os anos, de facto. Lara, nós estamos a chegar no fim da nossa entrevista. Eu queria que a Lara me dissesse: há muitos corações ficaram quebrados, há muito ressentimento, muita dor todavia prevalece nas pessoas que de uma ou de outra forma foram vítimas dos acontecimentos do 27 de maio. O que a Lara acha que deve-se fazer para acalmar, para aliviar a dor que todavia muita gente carrega? O que é que deve-se fazer? Quando as pessoas estão a encontrar as verdades, não fofoca sobre, porque há muita fofoca sobre 27 de maio, sobre essa questão de números. As pessoas precisam saber a verdade e depois talvez várias desculpas pelas pessoas que têm responsabilidade. E também, como eu disse um pouco antes, de saber onde são os corpos, para ter uma cerimônia, de dar paz a essas... Ter uma campa, essa coisa toda parecida. Acho que não é uma coisa tão complicada, é um processo simples para a verdade. O próprio Nduma já faleceu, e Cocareira já faleceu. Por isso que acho que é muito importante fazer esse trabalho agora, porque as pessoas estão a morrer, porque estão a ficar muito velho. Então, não sabemos a verdade. Precisamos de saber, por exemplo, os angolanos têm que entrevistar o próprio Onambwe. Lúcio Lara, não sei se ele tem condições intelectualmente para fazer entrevistas sobre isso, mas há pessoas em Angola que sabem a verdade, que conhecem a verdade, sem dúvida. Mas elas têm que falar. E os próprios angolanos têm que fazer na minha opinião, têm que fazer as investigações. Vocês têm muito mais capaz de encontrar a verdade do que pessoas como eu. Isso é verdade. Lara, eu estava a pensar que esta seria a minha última pergunta, mas vai ser a penúltima. Não posso deixar essa pergunta passar. Durante a altura em que Nito Alves e José Van Dunen foram suspensos, né, do Comitê Central, criou-se uma comissão de inquérito para averiguar se de facto eram ou não faccionistas, não é?
E o presidente José Eduardo dos Santos foi a pessoa que esteve encabeçada, foi dar a responsabilidade de inquirir, não é? Para encontrar, quer dizer, ver até que ponto é que eles eram faccionistas ou não. Diz-se até hoje que o presidente José Eduardo Santos, não se sabe até hoje qual foi a conclusão do inquérito do presidente José Eduardo Santos. A Lara encontrou nas suas investigações, encontrou algum aspecto que diz que ele podia dizer se de facto houve conclusão dessas investigações ou não, que foram conduzidas pelo presidente José Eduardo Santos? Não, infelizmente não houve, desculpa. Mais uma vez, não sei. Gostaria de saber. Onde está esse inquérito? Sim, o inquérito, sim. Talvez não sei se tu tens informação sobre isso, mas as pessoas sempre estão a falar desse inquérito. Onde está o inquérito? É uma boa questão. E também nós temos que saber onde está o inquérito e precisamos de ler esse inquérito. Informações. Normalmente a regra da privacia para um Estado é mais ou menos 25, 30 anos. Sim. Agora, estamos em 2000, é quase quantos anos? 37? 37 anos. 37 anos. Quando nós vamos saber a verdade? Nós temos que esperar para o morto presidente? Isso é ridículo. Temos que... Mas, Lara, há uma questão, porque eu li muito atentamente o seu livro. Não se sabe exatamente qual foi a conclusão do inquérito que foi conduzido pelo presidente José Eduardo dos Santos, mas no seu livro a Lara passa uma certa informação daquilo que leu no boletim do Biro Político que encontrou na livraria da... Esse pequeno livro, sim, de 60 páginas. Sim, do Biro Político, não é? Sobre o 27 de maio, que no livro conclui que, de facto, eles eram primeiro faccionistas e depois então passaram, quer dizer, o tom mudou e passaram a ser considerados como golpistas que tentaram 2 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Será que esta é a tal conclusão? Será que esta informação que vem no boletim, podemos concluir que é a conclusão que se chegou do tal inquérito? Não sei, eu não quero fazer conclusões sobre coisas que não tenho provas. É por isso que eu não tenho uma conclusão no meu livro. Eu sei que há pessoas que acham que isso é uma grande buraco no livro, essa escritora britânica não tem conclusão, mas na minha opinião a vida é assim. A vida muitas vezes leva muitas questões sem conclusões e temos que viver com isso. Eu não sei, talvez, mas isso é para cada pessoa pode fazer o julgamento do seu análise, mas na minha opinião é melhor esperar para a verdade. Entretanto, o que nós podemos fazer é levar questões, boas questões, e assim vamos finalmente encontrar a verdade. Lara, eu vou terminar com uma pergunta que até certo ponto, como angolano, me envergonha um pouco, e essa pergunta consta no seu livro, de uma das pessoas que a Lara entrevistou, que diz que a questão não está o porquê que o governo achou... Sim, o governo levou a cabo estas matanças, mas a questão está em como é que nós, os angolanos, essa é uma questão que a Lara devia me colocar, mas eu vou colocar a Lara porque a Lara investigou sobre o 27 de maio, como é que nós, os angolanos, permitimos que acontecesse este horrível episódio na história de Angola, como é que a gente permitiu que tantos angolanos morressem, pior ainda, em nosso nome. Sim. Como diz o seu livro, em nome do povo angolano, quer dizer, como é que nós, os angolanos, permitimos que isso acontecesse e em nosso nome? Mas essa questão é uma questão para refletir, para reflexão, na minha opinião, sozinho. Não é uma questão para responder, é uma questão para cada angolano. Mesmo nós, os ingleses, nós temos os momentos sangrentos na nossa história. Temos que pedir-nos, por exemplo, como nós permitimos o nosso governo de fazer a guerra em Iraque. Como nós fizemos isso? E isso, para mim, é uma questão para reflexão, sozinha, não uma questão de utilizar para encontrar uma resposta aqui. Desculpa. Não.
Eu entendi. Lara. E eu acho que a mulher que falou dessa... Porque é uma mulher, essa questão, uma sim. Mas que é pertinente. Eu acho, é muito pertinente, é é muito importante e tu és muitas pessoas falam dessa questão. Como é que nós permitimos que isso aconteça? E muitas pessoas, muitos leitores já me disseram que esse capítulo começa professora angolana é um dos capítulos mais importantes no livro. Sim, eu também achei isso. Lara, a nossa entrevista chegou ao fim. Eu não sei se a Lara quer acrescentar algo mais. Quer acrescentar algo? Não, só para pedir desculpas para o meu português. Não. Está muito bom. Para quem viveu apenas 2 anos em Angola. Lara Ponce, muito obrigado pelo tempo que nos concedeu. Akamukwa fakia, akamukwa shimbirile.